Olá! No último vídeo eu postei sobre frase, oração e período e eu mostrei que toda frase verbal também pode ser chamada de oração. Oração ou frase verbal, ela é constituída em geral, de sujeito e predicado. Eu digo em geral porque existem orações sem sujeito ou em que o sujeito não aparece. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tipos de sujeito. A primeira coisa que nós devemos fazer a gente tem que aprender a identificar o sujeito e o predicado numa oração, para depois classificar. E para isso nós precisamos o quê? Reconhecer o verbo desta oração, tá? Então vamos recordar o que é verbo. Ok, agora que vocês já recordaram o que é verbo, vamos então trabalhar nessas orações para que vocês possam conhecer os tipos de sujeito. Como eu falei, para a gente reconhecer o sujeito, você tem que primeiro identificar o verbo. Então, a criança brincava na rua, nós temos o verbo brincava. Aí eu pergunto, deixa eu pegar uma vermelhinha, aí eu pergunto, quem brincava? Pergunto quem, eu quero descobrir quem está praticando essa ação. Aí eu vou descobrir qual é o sujeito. Quem brincava? A criança. Então aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o sujeito. Como eu tenho um núcleo só aqui, ó, um núcleo só, uma única palavra, porque aqui é uma adjunta do nominal, eu tenho um sujeito simples. Ok? Sujeito simples é aquele formado por uma única palavra, um único núcleo. Então a criança brincava na rua. Tirando o sujeito, ó, isso daqui é o predicado. Tá bom? Continuando então aqui, essa segunda oração eu tenho, desistiram o pai e a mãe da compra. O verbo aqui é desistiram, tá? Vermelha, vermelha. Desistir é o verbo. Quem desistiram da compra? O pai e a mãe. Nós temos o sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos, tá? Desistiram da compra é predicado. Aqui é predicado, tá? Desistiram da compra é predicado, o pai e a mãe sujeito. Uma oração formada por sujeito e predicado. À noite, dentro do carro, a quadrilha se escondeu. Vamos procurar o verbo. O verbo é escondeu. Quem se escondeu? A quadrilha. Então, aqui eu tenho o verbo, tá? Que estará sempre no predicado. A quadrilha, eu tenho um sujeito. Quantos núcleos eu tenho aqui? Um só, quadrilha, sujeito simples. Por que eu coloquei dois sujeitos simples aqui? Para mostrar para vocês que quando o sujeito é um coletivo, quadrilha é coletivo, indica muitas pessoas. Quando o sujeito é um coletivo, apesar dele indicar muitas pessoas, ele continua sendo sujeito simples, tá? Porque ele tem um núcleo só. Outro detalhe que vocês não podem se esquecer, o sujeito, quando é coletivo, apesar de indicar vários, ele vai sempre, o verbo vai sempre concordar no singular. Então, por exemplo, se alguém chega assim e fala, a turma vieram, ai, pelo amor de Deus, né? Tomara que a turma não venha, não apareça jamais. O correto é a turma veio. Então, a gente não pode se esquecer que quando o sujeito é coletivo, o verbo vai concordar no singular. Quando o sujeito é um coletivo, nós temos um sujeito simples porque tem um único núcleo, apesar desse núcleo indicar quantidade. Ok? Então, até agora a gente viu sujeito simples e sujeito composto. Tá? Amanhã farei o trabalho. O verbo é farei. Quem farei o trabalho? O próprio verbo, tá? A terminação do verbo está indicando que é o eu. Tá? Então, o verbo, o sujeito, o próprio verbo está indicando que o sujeito é eu. O sujeito a gente consegue identificar, mas ele não aparece aqui. Então, a gente chama de sujeito, vamos fazer aqui, sujeito oculto ou
também pode chamar de elíptico. Então aqui, quando o sujeito não aparece na oração, mas a gente consegue identificar o sujeito pela terminação verbal, eu tenho o sujeito oculto ou sujeito elíptico, tá bom? Se tivesse assim, amanhã faremos o trabalho, também a gente ia perceber que o sujeito é nós, por causa da terminação verbal, tá? Então aqui a gente viu sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, existe, mas não aparece, mas nós identificamos. A gente consegue identificar. Fazem o serviço à noite. Fazem o serviço à noite, a gente tem o verbo aqui, ó, fazem. Quem fazem? Eles. Eles quem? Indeterminado. Então, a gente tem aqui sujeito indeterminado. Ok? Existe, mas não aparece na oração e eu também não consigo determinar, tá? Necessita-se de colaboração. Quem necessita-se? Também a gente não consegue determinar, então é um sujeito indeterminado. São os dois modos em que aparece no sujeito indeterminado. Ou ele aparece na terceira pessoa do plural, ou ele aparece na terceira pessoa do singular com a partícula se, índice de indeterminação do sujeito, tá? Então aqui nós temos os dois exemplos de sujeito indeterminado. Percebam que a gente não consegue determinar o sujeito, tá? Não aparece na oração. Anoiteceu rapidamente na montanha. O verbo é anoitecer. É um verbo que indica fenômeno da natureza, portanto é um verbo impessoal, eu já postei aula sobre isso, é um verbo impessoal. O que é verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele verbo que não aceita a pessoa gramatical, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nenhuma pessoa aqui pode praticar essa ação de anoitecer. Então aqui nós temos um sujeito inexistente. Não existe sujeito em oração cujo verbo indica fenômeno da natureza, cujo verbo indica horas ou qualquer outra situação que nenhum pronome, nenhum eu, tu, ele, nós, vós, eles, nenhuma pessoa pode praticar. Então vamos lá. O verbo está aqui e o sujeito é inexistente. Não existe sujeito em oração cujo verbo indica fenômeno da natureza, ok? Então aqui a gente tem sujeito, predicado. Aqui a gente tem sujeito, predicado, desistiu da compra. Tudo que sobra do sujeito é o predicado, tá? Quadrilha, sujeito, a quadrilha. À noite dentro do carro se escondeu, predicado, tá? Amanhã farei o trabalho. O sujeito não aparece aqui, então tudo isso é o predicado. Por isso que eu falei lá no início da aula que geralmente as orações são formadas por sujeito e predicado, porque em muitos casos alguns casos, como esse que vocês viram, só formado por predicado. Essa oração é formada só por predicado. Fazem o serviço à noite e necessita-se de colaboração, também a oração todinha é predicado. O sujeito está indeterminado. Anoiteceu rapidamente também é uma oração formada somente por predicado. Ó. O sujeito aqui não existe, é inexistente. Ok? Vocês viram que eu coloquei aí no vídeo todos os tipos de sujeito, ok? Para a próxima aula eu vou fazer um vídeo sobre tipos de predicado, tá? E só que eu não queria terminar essa aula antes de fazer uma lembrancinha bem importante para vocês. Vocês nunca, jamais devem usar vírgula entre sujeito e predicado, tá?
Sujeito e predicado nunca podem ser separados por vírgula, ok? Obrigada, até a próxima aula sobre tipos de predicado.